Olá, comunidade cinéfila, bem-vindos a mais um Clímax. Neorrealismo italiano vai ser outro movimento estético que nasce no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente vê que existe um padrão estético em todos esses movimentos que sempre nascem quando uma sociedade ou um povo em específico estão afundados na merda, né? O neorrealismo ele vai nascer na Itália ali por volta dos anos 40 e ele vai terminar ali nos anos 50. Mas o que caracteriza o neorrealismo como movimento estético? Ao contrário do que estava sendo visto ali nas produções cinematográficas do mundo todo na época, que era uma galera que estava começando a gravar muito em estúdio, com luz artificial, etc. O neorrealismo italiano, ele vai para as ruas. Ele vai pegar pessoas reais que não são atores, eles vão filmar em locações reais, sem nenhum tipo de iluminação artificial, os idealizadores e as câmeras na rua. E ele vai retratar esse momento também de perda, de dor da Itália ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ver muito nos filmes a questão dos prédios destruídos, a galera sem recurso, a fome, tudo isso que a guerra trouxe pros italianos. E eles vão voltar os olhos deles para a sociedade, que é muito diferente do que Hollywood estava fazendo nessa época, que era já trazer essa questão de estúdio e de luz artificial. E a intenção desses neorrealistas era justamente isso, fazer uma crítica ferrenha aos conformistas e jogar na cara do público mesmo qual era a realidade ali que a Itália estava passando nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial. E aí o que vai caracterizar esse movimento como um todo são alguns aspectos. O primeiro deles é que o enfoque ele é sempre social. Ele sempre quer mostrar essa realidade italiana e trazer essa realidade da Itália nesse momento. Ele é quase como um gênero documental, só que ele vai ser diferenciado dos documentários porque ele, apesar de retratar a realidade, as histórias e a narrativa vão ser ficcionais. Então, ele não tá ali pra dizer, tipo, olha o que aconteceu com a Itália, olha como essa galera tá passando fome. Ele vai pegar histórias ficcionais e, por meio da estética, dessa coisa do cenário, da luz, deles estarem na rua, mostrar a sociedade. Então, ele vai mixar muito ali documentário e ficção. Outro ponto são os personagens, que como eles estavam pegando as pessoas ali na rua e eles não estavam contratando atores profissionais para fazer esses personagens, eles vão ser mais verossímeis e eles não vão ser só bons ou só maus, eles vão ser bons e maus ao mesmo tempo, que é justamente essa questão, que nenhum de nós é só bom ou nenhum de nós é só mal, a gente é bom e mal ao mesmo tempo, e é isso que eles queriam trazer pro filme. E eles vão ser personagens muito complexos porque eles vão incorporar para si todas essas dúvidas, questionamentos e toda essa coisa do ser humano de estar sempre se questionando, de não saber como lidar com as coisas, que a gente via já no cinema que iam ser construídos personagens muito perfeitos, né? Aquele herói ou vilão. E nesse neorrealismo italiano, eles queriam justamente o contrário, eles queriam mixar todos esses sentimentos e todas essas coisas que afligem a alma humana para trazer essa realidade, para deixar o filme mais real e para ele se parecer mais com a realidade das coisas que estavam acontecendo ali na Itália. Outro ponto é que, além deles estarem querendo explicitar e jogar na cara do público essa realidade que a Itália estava vivendo, eles também queriam trazer esperança, eles queriam mostrar que, apesar de estar tudo ali destruído, tudo acabado, a fome ser muito grande, que as pessoas ainda podiam fazer alguma coisa, elas ainda podiam produzir. Então, eles queriam dizer também pro povo italiano que aquilo ali não era o fim, que eles ainda tinham muito que percorrer e fazer, e que apesar da guerra ter deixado essas marcas nesse povo, que tudo aquilo era passageiro. Então é uma mensagem muito forte que eles queriam passar ali. Um dos filmes mais essenciais que eu acho que é pra gente conseguir entender como foi o neorrealismo italiano é Ladrões de Bicicleta, que ele vai contar a história de um homem e um filho indo atrás de uma bicicleta roubada, porque eles precisavam dessa bicicleta para trabalhar e para a família não passar fome, roubam essa bicicleta deles, e aí eles vão atrás dessa bicicleta, e o filme ele vai mostrar pra gente toda essa questão da sociedade injusta, que ali no pós-guerra era cada um por si. Então, assim, quando chegava ajuda
muita gente ficava sem comida, sem mantimentos. Então ele vai mostrar nesse filme todas essas coisas de que o movimento se propunha a discutir. E também, além disso, a gente tem toda essa coisa também da estética. A estética é muito importante no filme, porque a ideia era sair com a câmera na mão e usar o som direto, então não tinha nenhuma manipulação de som, não tinha nenhum efeito especial, e eles incorporavam filmes e rolos de filmes usados já nessas novas produções, porque não tinha dinheiro, não tinha financiamento, não tinha nada mais ali para eles trabalharem nesses filmes. Então, o grande ponto do neorrealismo italiano é esse, que vai ser bem parecido com todos esses outros movimentos de vanguarda do cinema, em que a gente vai ver um povo destruído e um povo sem esperança tentando superar essas coisas. E aí eles vão sempre se superar por meio da arte e trazendo esses questionamentos pra gente. Então a gente vai ver uma série de diretores e uma série de novas produções sendo todos influenciados por esses movimentos de vanguarda. O primeiro filme do neorrealismo italiano que saiu foi Roma, Cidade Aberta, de 1945, mas a recepção desse filme foi muito fria pela população, porque eles não queriam pagar pra ver o que eles já estavam vendo diariamente ali, que era miséria. Mas foi muito importante que eles fizessem isso, porque essa seria a primeira vez que o cinema ia estar começando a dar voz para os oprimidos e começando a expor coisas que eles estavam vivendo e coisas que eles estavam sofrendo. E aí, como a grande maioria desses movimentos estéticos do início do século que a gente vê, em 1950 o neorrealismo começou a perder força na Itália, porque as condições de vida começaram a melhorar, a miséria foi diminuindo e a cidade já estava começando a se reconstruir. E aí, além deles não terem mais essa necessidade de expor essas coisas horrorosas que eles estavam vivendo ali, o financiamento para cinema e as condições dos cineastas começou a melhorar também. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Além de Roma, Cidade Aberta e Ladrões de Bicicleta, eu vou deixar aqui na descrição uma listinha maior de filmes para vocês conseguirem entender melhor o que foi o neorrealismo italiano. A gente se vê na semana que vem e boa maratona!